Olá, pessoal. Nós estamos agora na parte B ou na parte 2 da aula 10. Resposta em frequência. O conteúdo é esse aqui, alguns tópicos que nós vamos abordar. Função de transferência. Relembrando um pouco daquilo que nós falamos na parte 1 dessa aula. Função de transferência é um modelo matemático de um sistema. Nós estamos tratando aqui de sensores, no caso. Então, seria um modelo matemático de um sistema que inclui sensores, ou até mesmo de um sensor apenas, em alguns casos. Ele vai responder a algum tipo de função de excitação, e a forma como ele responde é intrínseco a ele e não à função de excitação. Não fornece informações sobre a estrutura interna do sistema. É importante isso. A função de transferência, ela é um modelo matemático, ela não vai levar em consideração como o sistema é construído, as suas partes, os materiais envolvidos. Pode ser obtida experimentalmente. Nós podemos fazer uma tabela, a partir dessa tabela fazer o gráfico e fazer um fit desse gráfico e obter uma equação matemática, uma função matemática que constitui aqui a nossa função de transferência. Introduz-se sinais de entrada conhecidos e mede-se a saída. A função de transferência, por fim, ela vai relacionar então os sinais de saída e de entrada. Esse aqui é um modelamento, estamos relembrando também, de um sensor como, de uma forma aproximada, como sendo um circuito elétrico como este aqui. Então temos algumas partes aqui desse circuito elétrico que estão relacionadas com o dispositivo sensor. Você é aplicado aqui o estímulo, ou então a entrada, e nós temos o comportamento ao longo do sensor, como ele vai responder a essa variação na entrada. Agora vamos falar dos objetivos da análise da resposta em frequência. Nós temos aqui alguns objetivos que nós separamos aqui e destacamos, como modificar a resposta de sensores com a atenuação de ruídos externos. Esse objetivo ele tem a ver com essas duas figuras. Nós temos um sinal na entrada do sensor e na saída do sensor temos o sinal correspondente, a variação correspondente no sinal da entrada, com a remoção parcial ou total do ruído presente. Isso é bastante relevante e é obtido a partir de circuitos elétricos utilizados na parte do condicionamento analógico do sensor. Nós temos o sensor, temos um transdutor, como por exemplo a ponte do Winston. O sensor é um transdutor, a ponte do Winston é um transdutor. A saída da ponte do Winston pode ser um sinal com ruído. Nós colocamos nessa saída um amplificador de instrumentação, que tem uma razão de rejeição em modo comum, que permite a remoção desses ruídos, mas nós também podemos colocar filtros passa baixa, onde a componente de alta frequência ou de frequências elevadas é removido. Outra finalidade de sistemas onde nós temos uma certa resposta em frequência é a separação de sinais desejados de sinais indesejados. Aqui nós estamos pensando na presença de interferências. Então, um pouco diferente da presença de ruídos em seu significado. Também efetuar operações como integração e diferenciação de sinais e modelar dispositivos considerando-se a resposta com o tempo. Tipos aqui de resposta e frequência, temos aqui a passa baixa, passa alta, passa banda e rejeita banda. Nós vamos nos ater a essa resposta em frequência, ou seja, sinais com frequências inferiores a uma certa frequência de corte, eles passam para a saída, ou seja, o valor da amplitude do sinal na saída do sistema é igual ou superior à entrada do sistema, ao sinal na entrada do sistema. Esse aqui até uma frequência de corte. Agora, para frequências superiores a essa frequência de corte, o sinal na entrada
ele vai ser muito atenuado. Nesse desenho, nós estamos pensando num filtro ideal, onde ele efetua o corte de forma abrupta, mas na realidade não é bem assim. Nós temos uma curva aqui que determina a transição entre essa região sem atenuação e essa região com atenuação maior. Então vamos ver isso nos próximos slides. Algumas definições aqui dentro do contexto da resposta em frequência. Um gráfico onde nós colocamos o ganho, que é a relação entre a saída e a entrada, como função da frequência, nós temos duas regiões, basicamente. A banda de passagem, onde o sinal é amplificado ou é mantido, no caso de um filtro passivo, e a banda de corte ou de rejeição, onde o sinal é atenuado. E a atenuação é o quociente entre a amplitude de um sinal em duas frequências distintas. Aqui está o gráfico correspondente a essas definições que a gente falou aqui. É interessante a gente visualizar no gráfico, fica mais fácil. Aqui é uma resposta em frequência correspondente a um filtro passa-baixa. É um sistema onde nós temos até uma certa frequência de corte. Nesse caso aqui, essa frequência de corte vai ser de 1 radiano por segundo. A região do gráfico onde não há atenuação. Então aqui esse zero indica ausência de atenuação. Ele não indica uma amplitude nula no sinal. Não isso, não, nada disto. Mas ele indica que não há atenuação. Então o ganho, que é a amplitude do sinal na saída dividido pela amplitude do sinal na entrada, nesse caso aqui é 1, ou seja, a amplitude sinal na saída é igual à amplitude sinal da entrada, e esse ganho 1 eu calculo o logaritmo, ou seja, 20 vezes o logaritmo de 1 vai dar 20 vezes 0, que vai dar 0, ou seja, ausência de ganho. E na medida que a frequência do sinal na entrada vai variando, a amplitude do sinal na saída se mantém igual, nesse caso aqui, igual à amplitude do sinal na entrada. Mas para frequências superiores a um certo valor, começa a acontecer uma coisa que nós chamamos de atenuação. Então, ela começa aqui até um ponto que nós chamamos de frequência de corte, em que essa atenuação chega a menos 3 decibéis. Nós vamos ver uma tabela a seguir com relação a isto. E logo em seguida, nós temos essa atenuação seguindo. Há uma razão de 20 decibéis por década, ou seja, a cada 10 vezes a frequência, nós temos 20 decibéis de atenuação. Por exemplo, aqui eu tenho 1 radianos por segundo, 10 vezes 1 é 10 radianos por segundo. Qual a inclinação que nós temos? Aqui, 20 decibéis. Olha aqui, 20, inclinação, 20 decibéis por 10 vezes 1, ou seja, uma década. Então, uma década é 10 vezes a frequência. Então, isso aqui é uma década. De 10 até 100, olha, 10 vezes 10, 100. De 10 até 100 é uma década. Olha, daqui, menos 20, até aqui, menos 40. Portanto, 20 decibéis por década de atenuação. E assim sucessivamente. Ele se mantém a essa razão de atenuação na região denominada banda de corte. Ok? Então, está aqui. A expressão que nós utilizamos aqui para calcular a atenuação ou o ganho em decibéis, isso aqui vale para o ganho em decibéis e também vale para a atenuação. Então, na ausência de ganho, Vp igual Vp na frequência F1 e Vp na frequência F2, o quociente, a ausência de ganho, vai nos dar 0 decibéis. Na medida em que vai ocorrendo a atenuação, nós temos aqui 1 sobre raiz de 2, que corresponde a menos 3 decibéis,
e assim sucessivamente. Função de transferência em filtros, nós estamos modelando o nosso sistema sensor em um filtro. Lembra lá desse gráfico, disso aqui? Nós pegamos o sensor e modelamos ele como um circuito RC, não é? Então, nós estamos aqui assumindo que o sistema, que inclui o sensor ou o próprio sensor apenas, ele pode ser modelado por um RC. E nós não temos mais a chave apenas, determinando ali uma função degrau na entrada do sistema, mas temos qualquer sinal, um sinal senoidal, uma onda quadrada, uma onda triangular, qualquer sinal na entrada. E temos aqui a nossa saída e a função de transferência propriamente dita. Essa aqui é a expressão geral dada na forma de polinômio já, no domínio da frequência. Nós vimos um pouco disso na aula 10, na parte 1. A forma geral para o filtro de primeira ordem, ou seja, apenas com os coeficientes A0 e A1 não nulos, tem essa forma aqui. E aqui já aparece a frequência de corte. E a forma geral para o filtro de segunda ordem é esta aqui, que aparece agora o fator de qualidade. Nós vamos tratar na aula de hoje apenas o filtro de ordem 1, ou de primeira ordem, para a simplificação. Vamos obter, o objetivo aqui é obter a expressão da função de transferência. E tem essa forma geral aqui para o filtro passa-baixa. Então, aqui está o desenho do filtro passa-baixa. Vamos analisar como esse filtro funciona na medida em que nós buscamos encontrar essa expressão aqui para a função de transferência do filtro passa-baixa. Note aqui que nessa expressão que a gente quer encontrar, o objetivo é achar A1, achar A0 e achar ômega 0. Nosso objetivo é encontrar esses valores em função de R e de C, do resistor, da resistência do resistor e do capacitor, ou da capacitância do capacitor. Olhando aqui para esse circuito, nós temos um sinal aqui entre esse ponto e a referência, que é o sinal de entrada. Temos o sinal de saída, que é o sinal entre esse ponto e a referência, que é o nosso sinal de saída, que vai ser igual a V de entrada. Note aqui a tensão de entrada. E nós estamos vendo aqui um divisor de tensão. Aqui o divisor de tensão, onde o V de saída é o sinal que está em cima do capacitor. E o V de entrada é o sinal que está no resistor e no capacitor. Portanto, então, nós temos aqui um divisor de tensão. Aplicamos aqui o divisor de tensão. V de saída vai ser igual a V de entrada multiplicado por a impedância capacitiva dividido pela resistência mais a impedância capacitiva. Aqui apareceu para alguns algo novo, que é a presença da tal impedância. Quando nós tratamos de elementos reativos, nós precisamos levar em consideração, no caso aqui, elementos reativos, capacitor e o indutor, nós precisamos levar em consideração a capacidade que esses componentes têm de modificar a fase da corrente elétrica que circula no circuito com relação à tensão elétrica. Esses componentes reativos, como o capacitor e o indutor, eles têm essa propriedade. Portanto, isso precisa ser levado em consideração nos cálculos. Lembrando, só a título de recapitulação da parte de circuitos elétricos e fotônica, quando vocês viram capacitores e indutores, vocês viram que o capacitor ele tem a corrente elétrica adiantada em relação à tensão elétrica. Já o indutor, por sua vez, tem a tensão elétrica adiantada em relação à corrente. Então, houve uma defasagem, tensão elétrica, corrente elétrica. Portanto, não posso colocar aqui o capacitor como um resistor. Ele não é. Então, ele precisa colocar ele de uma forma diferente. Eu coloco na forma de impedância.
no caso aqui, uma impedância capacitiva. O resistor também é uma impedância, mas uma impedância resistiva, que não produz defasagem entre corrente e tensão elétrica dentro de um circuito como este. Então aqui a função de transferência vai ser V de saída sobre V de entrada, tem sinal na saída sobre o sinal na entrada, e vai ser igual a essa expressão aqui. Então eu simplesmente peguei o V de entrada e coloquei aqui, dividindo a tensão o sinal de saída. O ZC, a impedância capacitiva, ela é dada por 1 sobre J ômega C. Essa expressão é a expressão da impedância do capacitor, é uma expressão conhecida em circuitos elétricos. Nós não vamos tratar disso aqui, mas vamos assumir um conhecimento prévio de vocês com relação a isso. Não é preciso demonstrar nada disso, apenas saber. E o S, no caso aqui, vamos chamar o J ômega de S. Então temos 1 sobre S, C, que é a parte da frequência. A frequência está aqui, ó, J ômega é a nossa frequência, dada por S, chamada de S aqui. Portanto, a função transferência está aqui em S, com relação à frequência, ou no domínio da frequência. Está aqui a expressão. Substituir onde está a impedância capacitiva por 1 sobre SC. Está aqui. Vamos seguir. Vamos pegar agora essa expressão. Vamos multiplicar em cima e embaixo por SC. E que vai fazendo aqui as contas. Lembrando que aí a expressão vai ficar fazendo aqui manipulações algébricas direitinho. Nós vamos achar essa expressão aqui. E que, por sua vez, ela tem um paralelismo, fazendo um paralelo dessa expressão com essa expressão geral aqui, da resposta em frequência, nós vamos ver que o A1 vai ser zero, tem que ser zero, não tem nada aqui com S aqui em cima, então isso aqui some. O A0 é o que sobrou, é 1 sobre RC, está aqui. E o ômega 0 é o que está aqui embaixo, 1 sobre RC também. O ômega 0. Portanto, nós temos o que a gente queria encontrar, que era essa expressão, sabendo os valores de A0, A1 e ômega 0 em função de R e de C no circuito. E agora, para mim descobrir esses valores, basta definir os valores de R e de C como projetistas. Para o filtro passa-baixa de primeira ordem, a resposta em frequência é essa aqui. Então, nós traçamos a curva e encontramos essa resposta aqui. Também temos uma resposta em fase. E está. Ou seja, na medida que a frequência vai aumentando, a fase entre o sinal de saída e o sinal de entrada, ele se modifica. No caso aqui, a fase é igual, não estão em fase, os dois sinais estão em fase, nesse caso os dois sinais estão em fase, na medida que a frequência vai aumentando, em direção à banda de rejeição, a fase entre os sinais começa a acontecer, a diferença de fase entre os sinais, até um limite de 90 graus, menos 90 graus, e sobre 2. Finalmente, esse último slide aqui mostra as inclinações ou as atenuações para filtros de ordens superiores. Filtro de primeira ordem, nós já vimos, é 20 dB, 20 dB por década. 20 dB por década. Mas para ordens superiores, a inclinação vai dobrando. De 20 passa para 40, 60, não necessariamente dobrando, mas vai aumentando de 20, depois 40, 60 e assim sucessivamente. Note aqui que a ordem aqui nada mais é que o acréscimo de uma rede RC no circuito do filtro passa-baixa. Então, no circuito dos slides anteriores, incluímos mais um resistor e mais um capacitor, nós teremos segunda ordem. Se acrescentarmos um terceiro resistor e um terceiro capacitor, terá terceira ordem, e assim sucessivamente.
Vamos simular um filtro passa-baixa ativo. Vamos ver como que é que nós fazemos para obter a resposta em frequência desse filtro. Vamos supor nessa simulação que nós estamos com um sensor, estamos aplicando um sinal que varia no tempo na entrada. Esse sinal tem uma determinada frequência e na medida em que nós variarmos a frequência desse sinal na entrada, vamos ver a resposta em frequência do nosso sistema. Nesse caso aqui, um filtro passa baixas. E poderia também ser um sensor onde capacitâncias presentes nesse sensor produzissem esse tipo de resposta nesse sensor. Nós sabemos que, na medida em que a frequência de um sinal na entrada de um sistema ela aumenta, a influência de capacitâncias no sistema começa a ser relevante. Portanto, nós precisamos levar isso em consideração. Existem muitas aplicações de sensores onde a frequência ela é elevada, com valores superiores a 1 kHz, 10 kHz, até 100 kHz. Então, essa resposta ela se torna de extrema relevância e ela é modelada a partir da consideração da presença de capacitores no sistema. Capacitores que se fazem presentes, que se fazem presentes quando você tem variações na grandeza física que acontecem de forma bastante rápida e o sistema precisa responder. E essas capacitâncias se tornam extremamente relevantes. Lembrando aqui que a impedância capacitiva ela é o inverso da frequência. Então, para frequências maiores, essa impedância ela tende a ser menor. E esses capacitores, eles aparecem em geral em paralelo com o sistema, com outras partes do sistema. Como, por exemplo, ele aparece em paralelo com uma resistência correspondente a um sensor resistivo. Então, na medida que a frequência aumenta, a impedância capacitiva diminui, ela está em paralelo com essa resistência, que é a resistência do sensor, de tal forma a diminuir a sensibilidade desse sensor. Este aqui é o circuito que nós vamos simular. É um filtro passa-baixa ativo, com amplificador operacional. Esse é um filtro que tem este ganho. O ganho é dado por esse quociente R3 sobre R2, 10K sobre 1K, somado a 1, dá igual a 11 nesse caso. Então basta trocar esse resistor e ter esse resistor e esse resistor, você controla o ganho. Tá? É bem simples, tá? O valor é determinar o ganho. E a frequência de corte é simples também. Você controla aqui por esses resistor aqui, R1 e C1, é dada por essa expressão bem conhecida. E o ganho em decibéis, 20 log de AV, bem simples também. Nesse caso é só fazer o logaritmo de 11, multiplicar por 20, acha em decibéis. Então vamos lá, vamos fazer essa simulação aqui usando o LT Spice. Vocês vão ver que é bastante interessante. Nós estamos no ambiente do LT Spice agora. Eu vou montar o circuito aqui com vocês e vamos juntos fazer essa simulação. Vamos colocar aqui a nossa referência, como a gente tem costume de colocar. Vamos aqui diminuir um pouquinho o tamanho e deixar bem posicionado aqui. Vamos colocar os resistores. Vou girar aqui o resistor aqui para ficar na posição mais adequada. Ctrl R. Pronto. Um resistor. Vamos colocar um outro resistor aqui.
Outro resistor aqui. Pronto. Agora vamos colocar o capacitor. O capacitor ele deve ficar, digamos que ele fique por aqui. Vamos ver se ele ficar por aqui. Vamos colocar o amplificador operacional. Vou escolher aqui Amp-Op. Ok. E vamos colocar esse Universal Amp-Op. Esse aqui. Vamos colocar ele por aqui. Amplificador operacional, vou dar ESC. Agora vou colocar as fontes. Duas fontes de alimentação. Vou tirar aqui o amplificador operacional. Vou voltar aqui para essa aqui. Clico duas vezes. E coloco aqui as fontes. Duas fontes, que eu vou fazer uma fonte simétrica. E uma fonte de alimentação aqui. Uma fonte de sinais. Essa aqui vai ser a fonte de sinais. E aqui vão ser as fontes simétricas. Vamos fazer as conexões que nós precisamos. Lembrando que nós estamos montando aquele filtro passa baixas ativo. Vamos fazer as conexões correspondentes. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui direitinho. Antes, deixa eu posicionar novamente o nosso... alinhar aqui nossos componentes novamente. Pegar a mãozinha aqui e reposicionar nosso resistor. Alinhar aqui com o amplificador operacional. Pronto. Melhor, alinhar um pouquinho melhor. Pronto. Agora sim, vou conectar essa e esse aqui. E pronto, conectado. Vou conectar aqui a parte do amplificador. Isso aqui vai ficar conectado aqui com aqui. Essa parte aqui vai conectada aqui. E aqui vai para a referência. Essa referência, peraí, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. E a referência, eu vou colocar ela, se costuma colocar ela aqui. Costumo de colocar ela aqui. Eu vou montar aqui a alimentação do amplificador operacional. A fonte simétrica. A gente costuma colocar ela assim. Conecto ela assim. Aqui o positivo. E coloquei aqui a referência entre o negativo de uma fonte e o positivo da outra. Essa configuração padrão de uma fonte simétrica em um amplificador operacional. Pronto. Essa aqui é a fonte simétrica. O amplificador operacional está com a sua alimentação dentro do padrão do amplificador operacional. Agora eu vou ligar esse resistor aqui que determina o ganho do amplificador na referência. Podia ter sido aquela hora, mas eu coloquei aqui só para ficar de um jeito mais costumeiro. Aqui o capacitor eu vou colocar aqui, para determinar aqui o nosso filtro. Isso aqui esse terminal do capacitor vai para a referência. Eu podia ter colocado aqui. Pronto, já coloquei aqui. Mas, acho que eu vou organizar aqui melhor. Deixa eu cortar aqui. Vai ficar de um jeito mais legal. Olha, vai ficar assim. Pronto. Pronto, fica melhor assim. Isso. Pronto. Assim fica melhor, né? Eu acho que as conexões estão todas feitas. Agora vamos dar o nome, colocar os valores. Esse aqui é o de 10K. 10K. Ok. Capacitor de 1 nano. 1 nano. Ok. Aqui vai determinar o ganho. 10K e 1K. E aqui temos a alimentação. Vamos usar 12 volts. 12 volts. Então vai ter mais 12 volts aqui, menos 12 volts aqui. Menos 12 volts aqui.
E falta o nosso sinal. Vamos colocar aqui o sinal, vamos no Advanced, vamos colocar aqui um sinal AC de 1 volt. Vamos ter uma onda senoidal aqui de 1 volt de amplitude. E agora vamos aqui na simulação, clicamos aqui, não vamos fazer análise transiente, vamos fazer uma análise AC. Nessa análise AC, aqui que está o diferencial, vamos colocar aqui década. Então vamos fazer um sweep de frequências. Ele vai variar a frequência do sinal na entrada, e vai fazer uma escala logarítmica. Essa escala vai estar em década, vai fazer de 1 Hz até 100, até 10 Hz, depois de 10 Hz até 100 Hz, de 100 Hz até 1 kHz, de 1 kHz até 10 kHz, 10 kHz até 100 kHz, e assim sucessivamente. Vamos fazer a quantidade de pontos por década. Podemos escolher 100 pontos, 1000 pontos, vamos colocar 1000 pontos. A frequência de início a gente pode escolher 10 Hz, 1 kHz, vou colocar 1 kHz. E a frequência final, vamos escolher aqui 100 kHz. A gente sabe que a frequência de corte é aproximadamente 16 kHz. Então vamos colocar aqui 100 kHz e ok. Está feito e ele já simulou. Vamos ver se deu certo. Ele vai fornecer para a gente o diagrama de Bode. Vamos ver se ele faz isso para a gente direitinho. Está aqui nosso diagrama de Bode. Olha que bacana. Ele fornece para a gente um diagrama de Bode certinho. Aqui está o ganho que a gente esperava, 20 decibéis, que é o 20 log de 11, um pouco mais do que 20 decibéis. Está aqui. E nosso diagrama de Bode, a partir da frequência de corte, nós temos a nossa atenuação, como nós esperávamos. Aqui temos o 20 dB por década, de 10 kHz até 100 kHz, temos os 20 decibéis de decaimento, aliás, a partir da frequência de corte, né, claro. Né? Então, daqui em diante, aproximadamente, nós temos o decaimento. Se eu clicar aqui, ó, em cima daqui da tensão, eu vou obter o cursor. Se eu vier aqui bem em cima, vai aparecer aqui o cursor. Note que apareceu aqui essa linha e essa linha. Se eu passar em cima dessa linha aqui e clicar com o lado esquerdo do mouse, eu já começo. Eu tenho um cursor se movimentando. Vocês estão visualizando o número 1 aqui, o cursor. E notem que eu tenho a magnitude bem aqui, ó. Então, eu venho aqui em cima, o cruzamento aqui dessas duas linhas, e aparece o número 1. E agora eu tenho aqui, bem aqui em cima, os 20,8 decibéis, quando não tem atenuação e tem o ganho de 20 decibéis. E quando eu tiver atenuação de 3 decibéis, ou seja, 17 decibéis, 17,8 decibéis, é quando eu encontro a minha frequência de corte, 17,8, aqui aproximadamente. Aqui, bem aqui, está a frequência de corte, aqui, ó. Frequência de corte, 15,9 kHz. Frequência de corte, aproximadamente, ok? Esse aqui é o nosso resultado. Se eu clicar aqui, temos aqui a nossa expressão, a nossa visualização, como nós esperávamos, aproximadamente, a nossa frequência de corte, bem aqui. Note que aqui pontilhado nós temos a fase. A fase também é importante. Temos aqui uma atenuação correspondente aqui a aproximadamente 0, quando nós não temos a fase, estou falando da fase. Então, a fase aparece aqui desse lado. Para frequências reduzidas, nós temos fase 0, atenuação de 20 decibéis, atenuação nula, ou seja, ganho de 20 decibéis, nenhuma atenuação, ganho de 20 decibéis aproximadamente, e a fase 0, ou seja, a fase do sinal de saída e do sinal de entrada é igual. Na medida em que a frequência vai aumentando e começa a haver atenuação, a fase começa a ficar diferente entre a entrada e a saída.
Na medida que a frequência vai aumentando, a fase começa a ficar bem diferente. Quando chegamos aqui na frequência de corte, a fase já está em torno de 45 graus. Na frequência de corte, a fase é de 45 graus. Aqui, no caso, temos 46 graus, né? Temos um pequeno erro aqui na simulação. Teoricamente, seria 45 graus. E na medida que se afasta, a fase se aproxima de π sobre 2, ou 90 graus, quando está bem distante da frequência de corte. Quando a frequência é muito maior que a frequência de corte, a fase chega a π sobre 2, a diferença de fase entre a saída, o sinal de saída, e o sinal de entrada. É isso aí, pessoal. Vamos aqui olhar aqui o nosso slide. Aqui está o nosso slide novamente. Aquilo que nós visualizamos lá na simulação está aqui. E eu espero que tenha sido bastante interessante a gente visualizar isso no contexto de sensores, como nós já explicamos, e acho que foi bastante legal. Então, essa foi a nossa aula aqui final da parte de instrumentação, e também serviu um pouco como introdução à parte de controle que nós vamos tratar a partir de agora. Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.